Bem-vindos de volta ao World Affairs in Context, pessoal. Obrigado por estarem comigo. Hoje vamos mergulhar em um tema urgente da economia global, a inflação nos Estados Unidos e como ela está sendo moldada por uma onda de novas tarifas. Se você está se perguntando como a política comercial, os preços nas lojas e o seu salário estão todos conectados, você está no lugar certo. Então, vamos explicar. Em maio, os consumidores americanos enfrentaram uma inflação mais alta, especialmente em relação a mercadorias. E você pode perguntar, por quê? Bem, aqui está a resposta que talvez você não queira ouvir. Isso acontece porque as empresas estão começando a repassar os custos mais altos das tarifas de importação, ou seja, tarifas para os consumidores. De acordo com uma pesquisa da Bloomberg, os preços ao consumidor, excluindo as categorias mais voláteis de alimentos e energia, subiram 0,3% em maio, e esse é o maior aumento mensal que vimos nos últimos 4 meses. Para contextualizar, em abril esse índice foi de 0,2%. A tendência de alta é certamente perceptível, não pode ser ignorada. No meu último vídeo, compartilhei o tweet mais recente de Trump. Bem, um dos mais recentes, porque ele tuita muito. A publicação dele era sobre a economia dos Estados Unidos, e ele disse que a economia dos Estados Unidos está, abre aspas, bombando, e a inflação está morta, palavra por palavra. Foi isso que o presidente dos Estados Unidos disse, então eu pedi para vocês comentarem. Eu disse que adoraria ouvir de vocês. Basta nos avisar se concordam. Talvez sim, talvez não. Mas eu adoraria saber o que pensam sobre essa postagem em particular. Muitos dos seus comentários indicaram que a realidade é bem diferente do que o presidente dos Estados Unidos retrata em sua postagem. Os preços estão realmente subindo. Vocês estão enfrentando dificuldades com o aumento dos preços e os níveis de renda não acompanharam, o que também é um ponto muito importante a ser considerado. Então, obrigado a cada um de vocês que comentou e respondeu a minha pergunta. Eu agradeço. Em termos anuais, o índice de preços ao consumidor, ou CPPs, para 2,9%. Isso marcaria a primeira aceleração da inflação neste ano. Economistas dizem que isso é um sinal de que as tarifas estão começando a fazer efeito. E deixe-me lembrar você, isso é só o começo. Estamos apenas começando a ver isso. É só a ponta do iceberg. O recente aumento nos preços centrais se deve, em parte, ao que os economistas chamam de repasse parcial dos custos das tarifas. O que isso significa? Significa que as empresas não estão absorvendo os custos adicionais. Elas estão compartilhando esses custos com os consumidores. Agora, as empresas não absorvem custos adicionais. Elas não podem. Para continuarem no mercado, precisam repassar esses custos aos consumidores ou, claro, cortar custos operacionais. Se eles acreditam que os aumentos são temporários, podem optar por absorver esses custos até certo ponto, pois precisam manter uma margem de lucro que seja aceitável para eles e para seus acionistas, a fim de continuarem no mercado. No ponto de equilíbrio, claramente qualquer coisa pior do que isso, é claro, causaria consequências bastante negativas. As empresas podem começar a demitir pessoas, reduzir estoques e, naturalmente, aumentar os preços para lidar com custos de insumos mais altos. Neste momento, indústrias como móveis, vestuário e autopeças estão entre as afetadas. Agora, do outro lado desse espectro, passagens aéreas, hotéis e serviços de lazer têm apresentado tendência de queda, o que de fato traz algum alívio para os consumidores. Isso se deve, em parte, à queda no turismo em todos os Estados Unidos. Então, novamente, isso não é impulsionado por fatores positivos. Segundo a Bloomberg Economics, mesmo que possamos ver inflação em bens, isso pode ser parcialmente compensado pela deflação em serviços. Então, há um lado positivo nisso. Ainda assim, esses aumentos nos preços dos bens são suficientes para preocupar o Federal Reserve, especialmente enquanto eles se preparam para a próxima reunião de política monetária nos dias 17 e 18 de junho. O presidente Trump continuou pressionando o Fed para reduzir rapidamente as taxas de juros.
Ele parece fazer isso diariamente, mas o presidente do Fed, Jerome Powell, e sua equipe têm demonstrado muita paciência, eu diria. Eles estão acompanhando os dados de perto, especialmente os números da inflação e as tendências do mercado de trabalho, antes de tomar qualquer decisão. Mas certamente estamos prestes a saber qual será o próximo passo deles em apenas alguns dias. Neste momento, o Fed está em um período de silêncio, o que significa que não haverá comentários públicos até a reunião, mas os próximos dados de inflação e preços ao produtor terão um papel crucial na definição das decisões deles. Ao mesmo tempo, os pedidos de auxílio-desemprego, que são um indicador antecipado de estresse no mercado de trabalho, aumentaram para o nível mais alto desde outubro de 2024. Além disso, se você assistiu ao meu vídeo de ontem, deve se lembrar que compartilhei os dados mais recentes da folha de pagamento da ADP, referentes a maio. E eles são muito ruins. Os dados mais recentes do mercado de trabalho mostram que, em maio, o setor privado criou apenas 37 mil empregos. Esse número está muito abaixo das expectativas e representa uma queda significativa em relação ao mês anterior, quando foram criados 60 mil empregos em abril. Em maio, os economistas esperavam algo mais próximo de 10 mil empregos. Então você entende como a diferença entre 37 mil empregos criados e a expectativa de cerca de 110 mil empregos é chocante. É uma notícia muito ruim. Agora lembre-se de que os números de empregos do ano passado provavelmente foram superestimados em quase 1 milhão de empregos. 907 mil empregos, para ser preciso, e isso de acordo com dados do BLS divulgados no início desta semana. Existe uma diferença enorme, como você pode ver agora em suas telas. E se você quiser quantificar essa diferença, são cerca de 907 mil empregos superestimados. Existe essa diferença entre os dados do NFP e os dados do QCW. E é aí que essa diferença está localizada. Então, o mercado de trabalho está desacelerando e a inflação parece estar aumentando. Me conte nos comentários abaixo o que você acha. Agora, também vale mencionar que não é só os Estados Unidos que estão sentindo a pressão. Espera-se que o Canadá registre uma queda acentuada no turismo vindo dos Estados Unidos em maio. As vendas do setor manufatureiro também devem cair para outro patamar. Isso é apenas mais um sinal de como as tarifas estão prejudicando o comércio norte-americano como um todo. Então, o que tudo isso significa para você? Se você está nos Estados Unidos, espere preços mais altos em certos produtos, especialmente importados como roupas, artigos para o lar e peças de automóveis, infelizmente. Isso pode aumentar ainda mais a pressão sobre as famílias que já estão bastante sobrecarregadas, eu diria até no limite, já que o aumento da dívida doméstica torna muito difícil para muitas pessoas assumirem ainda mais dívidas, considerando as taxas de juros atuais. Globalmente, estamos vendo uma mistura de tendências de inflação e deflação, dependendo da região, mas o ponto em comum é, claramente, muita incerteza. Tensões comerciais, tarifas e crescimento lento estão tornando muito difícil para consumidores e empresas planejarem o futuro. Bancos centrais ao redor do mundo estão tentando equilibrar o controle da inflação com o apoio à economia. Em alguns lugares, como China e zona do euro, a deflação pode ser o maior risco. E esse é o panorama atual da inflação global para hoje. Como sempre, vamos mantê-los informados sobre o que os dados indicarem após a reunião do Fed ainda este mês. Muito obrigado por assistir. Espero que este vídeo rápido tenha sido útil. Se for o caso, lembre-se de mostrar seu apoio. Curta, inscreva-se e compartilhe. Isso faz toda a diferença. Eu dedico muito trabalho ao meu conteúdo. E lembre-se de se tornar assinante no Substack, em worldaffairsandcontent.com e no Patreon. Você encontrará esses links na descrição do vídeo abaixo. Aproveite o resto do seu dia e nos vemos aqui novamente amanhã. Até mais!